Fala, fala, tribo do PEC! Oi, pessoal! Seja muito bem-vindo, meu nome é Bruno da Gama, eu sou coach de saúde integrada. Eu sou a Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica. E no episódio de hoje você vai aprender... Luz azul faz mal? A gente vai te falar sobre o que não te contam nas redes sociais. Vamos lá! Minha amiga, meu amigo bioenergético, existem vários problemas que passam despercebidos quando a gente fala sobre saúde hoje em dia. Eu diria que o que você não vê é mais importante do que você está vendo. Pois é, a biofísica comanda a bioquímica. E eu acho que é fundamental, né, esse pequeno detalhe aqui, porque o que a gente vai falar hoje, você pode ter a melhor dieta do planeta, você pode estar se exercitando constantemente e mesmo assim ter problemas de saúde por causa da interferência do que a gente vai estar conversando aqui hoje com vocês. Porque quando a gente fala sobre saúde, o que vem logo de cara na mente da maioria das pessoas? Vem nutrição, dieta, atividade física, exercícios. Tem todos esses gurus da saúde, todos esses influenciadores digitais do Facebook, do Instagram, do YouTube falando, dando receita, falando sobre os benefícios desse alimento, daquele outro, de como fazer um exercício específico para o seu corpo, queimar gordura e tudo mais, e eles esquecem do fundamental. Ninguém está falando sobre o que a gente está falando aqui. É muito importante você entender este assunto. A gente tem que ir além da dieta e do exercício. No mundo que a gente vive hoje em dia, no século XXI, isso não é suficiente para ter a saúde de verdade que você está em busca. Eu quero que fique muito, mas muito claro, dieta e exercício não é suficiente. Pois é, né? E como eu mencionei, vai estar sofrendo interferência direta a exposição à luz azul, que é o que a gente vai estar conversando com vocês hoje. Bruno, explica um pouquinho o que é essa luz azul. Vamos lá, vamos definir antes de mais nada, né? O que seria essa luz azul? Então, quando a gente fala sobre luz em geral, existe a parte visível da luz e existe a parte invisível. A parte visível é que a gente consegue detectar. Pensa no arco-íris. Tem a luz vermelha, amarela, laranja, tem a parte azul, tem a violeta. Essa é a parte visível que a gente consegue detectar. Mas também tem a parte invisível do espectro da luz, que seria o ultravioleta, acima do violeta, e o infravermelho, que é abaixo da parte vermelha. Hoje, aqui neste episódio, a gente vai estar focando especificamente na luz azul. No que isso importa, por que isso é relevante para a sua saúde hoje em dia e aonde que ela está, aonde que está presente essa luz azul. Bom, ela está naturalmente no Sol, que é totalmente natural, principalmente na parte do meio do dia tem bastante luz azul e também hoje em dia nos aparelhos artificiais, digamos assim, eletrônicos, como o seu tablet, o seu celular, televisão e também a lâmpada, ela também emite essa luz azul. Pois é, a maioria das lâmpadas hoje em dia são essas lâmpadas frias, a gente até chama, né, de lâmpada fria. A luz azul é uma luz fria, diferente da luz vermelha, que é mais quente, né? Então, mas espera lá, essa luz, se a gente para imaginar, né, como que a gente chegou até aqui, a gente sempre volta a retomar com vocês a importância da nossa ancestralidade, a importância de se respeitar o que nós somos como seres humanos, né? E, pessoal, a luz foi inventada só há 140 anos atrás. Para tudo, até 140 anos atrás, que é ontem, perto da história da humanidade, não é nem ontem, né? São alguns minutos, é um piscar de olhos na história da humanidade. Não existia luz artificial, né? Como que era? O nosso contato com esse tipo de luz azul era com o sol, como o Bruno mencionou, né? E à noite, o que a gente tinha de luz? Tem a luz das estrelas, que não interferem, a luz da lua, a luz da fogueira, que é vermelha, não é azul. Então a gente não tinha essa interferência dessa luz azul na nossa saúde, no nosso organismo, no nosso dia a dia. Não existia isso simplesmente. Então, em primeiro lugar, existe, né, logo de cara, é fácil a gente perceber que existe uma incompatibilidade, se a gente for ver, né, a essa luz artificial e a tudo que a gente está
acostumado, né, do ponto de vista ancestral, genético, fisiológico e tudo mais. Exatamente. Então, antes de falar aqui do porquê que a luz azul pode ser prejudicial, do que fazer, né, de como se proteger, esse ponto que a Vanessa acabou de falar tem que ficar muito, mas muito claro mesmo na sua mente. Entender de como que o ser humano, como é que a gente chegou aonde a gente chegou e entender como é que era o ambiente antigamente e como que é hoje. E quando a gente para refletir, a gente entende que luz azul especificamente era presente apenas durante o dia, nunca, jamais durante a noite. Então vamos falar agora um pouquinho do porquê que essa luz azul pode ser prejudicial para a sua saúde. Eu acho que, pelo que a gente falou aqui, a primeira coisa que fica clara, né? A gente não está acostumado a interagir com essa luz na parte da noite. Por milhares, milhões de anos, a gente nunca teve essa luz. Então, o nosso organismo não sabe como reagir. Pessoal, o que acontece, né, que o contato com a luz azul é como se o sol estivesse ativado durante a noite. Para os nossos olhos, né, o único contato com essa luz azul existia quando a gente tinha contato com a luz solar durante o dia. Se eu permaneço com essa luz, o meu organismo, a minha retina vai reagir como se estivesse de dia. Pessoal, é fundamental esse ponto, porque se a minha retina vai continuar funcionando como se fosse de dia, isso vai alterar totalmente o ritmo circadiano do meu organismo. Pessoal, cada órgão, a gente tem um ritmo circadiano de 24 horas, onde cada órgão tem o seu horário ideal de funcionamento, né? A parte da noite foi feita para a gente reciclar, para fazer limpeza, para recuperar a energia gasta durante o dia. E para isso, precisa existir um ambiente ideal, né? E esse ambiente ideal, não existe luz azul nele. Por quê? Porque se a luz azul permanece ativando a minha retina como se fosse de dia, eu não vou ativar a produção no meu organismo de melatonina. E eu preciso, quando o sol se põe, a melatonina começa a ser ativada. Para quê? Para o meu nível de cortisol diminuir e para eu induzir o meu sono. Né? Então, assim, existe uma sinfonia, existe uma orquestra no nosso organismo que precisa ser respeitada. É graças a essa orquestra, a essa organização extrema, fantástica que existe no corpo humano, que a gente chegou até aqui. Então, essa luz, né, só por esse princípio da gente entender que o corpo não está acostumado com isso, é importante vocês entenderem, né, que é muito simples. A retina vai funcionar como se estivesse de dia. E isso muda tudo. Desde o ritmo circadiano, como eu falei, até a produção hormonal. Por isso que tem tanta gente tomando melatonina hoje em dia, né? O que as pessoas simplesmente não estão associando é esse fato, né, dessa alteração hormonal com a presença dessa luz na vida do ser humano. Exatamente, esses são os pontos realmente principais aqui, esse distúrbio da produção dos seus hormônios relacionado à melatonina, cortisol, juntamente com o seu ritmo circadiano. E quando isso está fora de sincronia, aí qualquer tipo de problema de saúde pode aparecer. Eu digo qualquer mesmo, porque às vezes a gente não sabe, putz, mas por que eu estou com esse problema de saúde? Como é que a outra pessoa desenvolveu esse tipo de saúde? Porque cada pessoa é um indivíduo único. E quando acontecem esses distúrbios aqui de hormônio, melatonina, ritmo circadiano, cada pessoa vai desenvolver um problema. Um outro aqui que eu quero compartilhar com você é o da dopamina. A gente tem um dos nossos mentores que se chama Dr. Jack Kruse. Ele compartilha isso com a gente sobre a influência da luz azul no nível de dopamina. Quando a gente está exposto a muita luz azul, principalmente na parte da noite, a nossa dopamina, que nos deixa, né, a gente se sente bem quando a gente está produzindo dopamina no nível óptimo, né, no nível de excelência, a gente começa a se sentir bem. Agora, quando a gente está muito exposto à luz azul, essa dopamina começa a ir lá para baixo. E é aí que entra essa parte dos aparelhos, né, eletrônicos, como o nosso celular e tudo mais, porque esse aparelho está emitindo luz azul constante e aí a nossa dopamina
começa a diminuir e naturalmente a gente vai querer algo para excitar, para elevar essa dopamina e aquilo ali nos vicia. A gente tem que estar constantemente olhando para notificação do Facebook, do Instagram, para elevar o nosso nível de dopamina, para a gente se sentir melhor. Uma outra coisa que as pessoas não sabem é que Google e Facebook, eles são os donos das patentes da luz azul nos eletrônicos. Eu acho que é fundamental, né, isso que você falou, né, além de tudo isso que a gente já está vendo, né, a gente saber que essa luz é viciante. Ou seja, quanto mais exposição à luz azul você tiver, mais viciado você vai estar. E obviamente, né, não é novidade, né, que Facebook e Google são detentores da patente da luz azul, porque obviamente é de interesse que a gente permaneça e cada vez mais viciado nisso, que significa que você vai estar mais tempo na internet, mais tempo nas redes sociais, e isso obviamente é interessante para o Google, para o Facebook, né? Eles não querem que essa situação se altere, mas é importante você estar entendendo tudo que a gente está falando aqui, né? O mal que isso faz para o teu organismo, o vício que isso causa para o teu organismo, ou seja, né? Um outro ponto... Não tem nada positivo até agora. Nada. Só durante o dia. Porém, durante a noite é totalmente negativo. Um outro ponto importante que o nosso mentor, o Dr. Jack Kruse, compartilhou com a gente é o link. Na opinião dele, ele acredita muito que a parte da obesidade e da própria diabetes é uma doença da luz, não é uma doença da alimentação. Ele acredita muito nisso porque, como a gente explicou aqui, na disfunção da luz azul, do ritmo circadiano, dos hormônios, tudo isso que envolve essa exposição da luz no momento errado durante o seu dia. Pois é, a luz azul vai desregular, vai desorganizar todo o organismo. E pessoal, nós temos de 50 a 70 trilhões de células que são extremamente organizadas, que precisam se comunicar para a gente manter a eficiência, né? As coisas precisam ser produzidas na hora certa, chegar no lugar certo, e assim, na velocidade da luz. Então assim, não tem como a gente ter toda essa organização se o tempo inteiro a gente tiver interrupção dessa luz artificial atrapalhando tudo isso que a gente está falando, né? Com certeza, não só diabetes, obesidade, como o Bruno está falando aqui, isso são doenças que estão, né, diretamente relacionadas com a luz, mas isso vai acabar atrapalhando a tua imunidade em geral, a sua saúde em geral. E se a saúde já está um pouquinho comprometida, isso vai ser um fator, né, que vai contribuir para ela piorar. Bom, vamos lá para exemplificar essa nossa conversa hoje aqui sobre a luz azul. A gente gostaria de compartilhar estudos científicos com você. Na verdade, a gente vai compartilhar 2 aqui falando da influência da luz azul na nossa saúde. Existem centenas de estudos hoje mostrando, né, como a luz azul é importante, como a gente precisa falar sobre esse assunto. O primeiro deles aqui, está na minha frente, é um estudo da famosa Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos. Todo mundo já ouviu falar da Harvard, falando, né, sobre a importância de se proteger contra essa luz azul. Eles chegaram à conclusão aqui, o estudo mostra, né, o lado negro da luz azul e de como que ele pode prejudicar o nosso sistema, o nosso organismo humano como um todo. Pois é, e eu selecionei um outro que prova o que a gente conversou aqui da retina. Foi um artigo de 2018, super recente, do Journal PLOS, vou falar em português, que concluiu que a retina dos olhos podem ser prejudicadas quando são cronicamente expostas à luz azul. Por outro lado, quando você filtra essa luz azul, os efeitos prejudiciais são reduzidos. A gente botou na descrição deste episódio esses 2 estudos aqui. Agora, vamos falar do que interessa. Agora que você já sabe o que é essa luz azul, como é que funciona, do porquê que ela pode ser prejudicial. Grande pergunta, né? Vamos falar um pouquinho de como fazer para ter controle da luz azul e não deixar... Como se proteger. O que fazer, né? Como se proteger e não deixar que a luz azul prejudique a sua saúde. Existem várias táticas, várias coisas que a gente podia estar falando aqui num episódio gigantesco, na verdade, mas a gente quer dar algumas diretrizes fundamentais, básicas, que você pode aplicar agora mesmo. Fala aí, Vá. Eu acho que a primeira delas, né, é a gente evitar esse tipo de luz depois que o sol se pôr. A gente vem fazendo isso por milhões de anos, né? Não custa a gente retomar esse bom hábito de
não ter interferência dessa luz azul no período da noite. Exato, essa é a primeira dica, evitar ao máximo a luz artificial depois do pôr do sol, como a gente falou aqui, as razões anteriormente. Um outro ponto que é um ponto complementar ao evitar a luz azul na parte da noite é evitar, na verdade, ambientes internos, né? Ficar muito dentro do escritório, dentro da sua casa e não estar exposto à luz do sol na parte do dia. A luz azul não quer dizer aqui que ela é mal para todas as pessoas todo o tempo. Não, existe aqui um horário, na verdade, que a luz azul é fundamental para a sua saúde. E esse horário é, adivinha? Durante o dia. A gente tem que sair do nosso ambiente interno, se botar no ambiente natural, como a gente está aqui exposto a essa luz azul nesse exato momento, é totalmente benéfica para a nossa saúde, porque ela vai ajudar na produção da melatonina que a gente mencionou anteriormente, ela vai estar ajudando no seu ritmo circadiano, ajudando na sua produção hormonal, e aí sim ela vai ser benéfica. Então tem os dois lados da moeda aqui. Tem a parte de evitar a luz azul na parte da noite e estar exposto durante o dia. Pois é, luz azul à noite é artificial. Essa luz que o Bruno está falando é luz natural. Tem uma coisa que a gente pode fazer, né, quando o sol se põe, quando a gente está em contato com celular, com tablet, com computador, que é se proteger. A gente já tem hoje óculos que são eles bloqueiam esse tipo de luz, né? São óculos blue blockers, que a gente chama em inglês, são óculos protetores da luz azul e já existem esses óculos hoje para você se proteger. Exato, esses óculos se chamam óculos AMBAR, tá bom? AMBAR, ou então Blue Blocker, se você botar no Google vai vir, se você for, né, numa ótica, onde algumas já tem, se você pedir, eu quero um óculos laranja, até se você de repente já viu o nosso Instagram, você já viu a gente com esses óculos, são os óculos laranjas que protegem contra essa luz azul que a gente vem falando aqui. Então essa é uma opção, a opção mais prática, mais fácil hoje em dia. Outra opção também é trocar as lâmpadas no seu ambiente durante a noite, as lâmpadas fluorescentes, né, por lâmpadas de um espectro mais quente, como uma lâmpada vermelha, laranja, ou então até mesmo desligar as lâmpadas, principalmente essas incandescentes que vêm lá de cima, deixar as lâmpadas mais perto, né, próximo ao chão, ou trocar o espectro dela, ou usar a luz de vela. Lamparinas, né? Existem várias opções, dá pra gente criar em cima disso, né? Ambiente. Mas principalmente essas luzes mais modernas, as luzes frias, são luzes azuis e são altamente prejudiciais. Aquelas antigas que a gente usava, né, que falam que consomem mais energia, nesse ponto, se for comparar, elas são menos piores do que as luzes azuis, né? É isso aí. Então, vamos lá, resumindo o que a gente falou hoje aqui da luz azul, que é um dos espectros que existe na luz como um todo. Ela pode ser prejudicial, sim, se exposta no momento errado, né, durante a parte da noite, mas a gente tem que se expor a ela durante o dia. Sim, cronicamente, né, à noite. Eu acho que esse é o problema. Se a gente tivesse essa exposição rapidamente, acho que não teria tanto problema como a gente está tendo hoje, que é uma exposição constante a esse tipo de luz. Isso, eu acho que é sempre a ocorrência de tudo que a gente faz, é importante também analisar. É isso aí, e as dicas, né, mais práticas, mais simples de serem postas no seu dia a dia, essas dicas que a gente deu para você hoje aqui. E vamos continuar essa conversa, uma conversa que poucas pessoas estão tendo, né? A gente vive a nossa vida como se a luz artificial, como se os computadores, os celulares, tudo isso fosse parte da nossa história, da nossa evolução humana, sendo que elas não são. Então a gente tem que prestar atenção. Manda uma mensagem pra gente no nosso Instagram. Nosso Instagram é o Projeto Energia Crônica e claro, você pode ir lá no nosso site também, que é o projeto www.projetoenergiacronica.com. Manda uma mensagem pra gente. Eu quero terminar esse episódio com uma frase que você postou no nosso Instagram, que é desse nosso mentor, do Jack Kruse, que ele fala que o ser humano foi extremamente brilhante, né, inteligente para chegar e criar essa luz azul, né? Criar essa luz artificial. Só que a gente está sendo extremamente burro de viver
né, debaixo dela. Então essa é uma reflexão, né? Vamos usar as coisas que inventamos de uma maneira positiva e prestar atenção, né, em todo o dano que as coisas podem trazer também para a nossa saúde. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente fica por aqui. É isso aí, e lembre-se sempre, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.